divórcios extrajudiciais, que é um tipo de divórcio, gente, que evita a burocracia frequentemente enfrentada aí nos tribunais. Além do desgaste emocional, né, de encerrar um relacionamento que não é muito fácil, os casais que optavam pelo divórcio enfrentavam um longo processo burocrático no sistema judiciário. Hoje estou recebendo a nossa advogada de Direito de Família, a Camila Cavalcante, e ela está aqui para tirar algumas dúvidas sobre isso, né, Camila? Tudo bom? Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão nos assistindo em casa. Tá aí, minha gente. Olha, vamos deixar o nosso WhatsApp aqui na telinha para que você possa também estar participando do nosso programa, enviando sua pergunta para a advogada de hoje, tá bom? Camila está aqui, vai estar respondendo vocês, tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Mulher, me diga uma coisa, o que é o divórcio? Vamos explicar aqui para quem está em casa, né, nos assistindo, que não sabe o que é um divórcio. Então explica para eles, por favor. Vamos lá. Vejam bem, o divórcio é o ato pelo qual se põe fim ao casamento. Então nada mais é do que o fim formalizado para o Estado. Esse divórcio ele precisa ser decretado por uma decisão judicial ou feito de forma extrajudicial, como você já adiantou na introdução do nosso tema. Quais são os tipos de divórcios que existem hoje, as modalidades do divórcio? Vejam, o divórcio ele é único, porque ele vai colocar fim ao casamento. Mas a forma como ele é feita pode ser mais prática ou mais dificultosa, a depender do conflito familiar que a pessoa esteja ali inserida. Certo. Então, veja, quando há acordo entre os cônjuges, que vão virar ex-cônjuges, quando há acordo, ele pode ser feito de forma consensual. Ou seja, ambos estão de acordo com o fim do casamento, ambos entendem que é a melhor solução para a vida deles, que vai começar a partir dali, do término daquele vínculo. Então, o divórcio, quando é feito de forma consensual, ele é muito mais prático. Mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo, muito menos desgastante. Pode ser feito tanto na via judicial como na via extrajudicial. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais. Com certeza. Vou fazer o seguinte, vou te perguntando cada um. O que seria o litigioso? Vamos explicar um pouquinho sobre o litigioso. Como seria esse divórcio? O divórcio litigioso é aquele em que há conflito entre as partes. Certo. Quando uma das partes não quer ou não aceita ou quer questionar alguma coisa, então se entende como nome litigioso. Então as partes vão ao litígio. Necessariamente precisa ser resolvido na via judicial, no processo. Maravilha. Agora explica pra gente o divórcio extrajudicial ou em cartório, né? Isso mesmo. Como é que é feito? Essa forma de divórcio veio tornar o procedimento muito mais célere e prático. Certo. Como eu falei anteriormente, quando as partes estão de acordo, elas podem resolver tanto através de um processo na justiça, certo, como através das serventias, que são os cartórios extrajudiciais. Mas tem condições aí para que seja resolvido dessa forma. As partes envolvidas, os cônjuges, eles precisam estar de acordo com o fim do divórcio. Se houverem bens a serem partilhados, precisam também estar de acordo e ser levado à minuta do divórcio ou não. Certo. Também existe essa opção. Agora, se houver filhos menores ou incapazes, precisa ser feito necessariamente na forma judicial. E aí ele pode ser feito num processo judicial que não tem um litígio. Então será também realizado de uma forma muito mais rápida, que é o divórcio consensual, embora tenha que ser judicializado. Maravilha. Agora, tem um valor, né? Eu acho que deve ter um valor de custas do cartório, né? Para um divórcio extrajudicial. Sim. Que valor seria esse? Veja, os cartórios cobram as taxas a depender dos bens, se serão partilhados ou não. Então, existe uma alíquota que é calculada com base no valor dos bens a serem partilhados, se vai haver alimentos entre ex-cônjuges. Então, cada cartório tem a sua tabela. Se você tem dúvida em relação a esses valores, entre em contato com os cartórios, que eles podem te informar melhor os valores exatos em relação a isso. Agora, só um pequeno acréscimo. Não é que o divórcio feito na forma judicial não tenha custas, ele tem. Todo o processo que é demandado na justiça, que é distribuído na justiça, ele precisa recolher as chamadas custas judiciais, que também serão recolhidas a depender do valor dos bens ou deferida a gratuidade judiciária, caso as partes comprovem a hipossuficiência. Bora lá. As partes estão aí decididas a ir lá, se separar, enfim.
quais são os documentos que elas precisam para fazer esse acordo, para desenrolar a situação. Desenrolar o negócio e dizer, olha, tem que levar isso, isso e aquilo. O que é que tem que se levar? Para já chegar já com os papéis de tudo. Para chegar tudo pronto. Muito bem. Para os cartórios extrajudiciais, você precisa, obviamente, levar o seu documento com foto, sim, a certidão de casamento, certo, né? Se houver bens a serem partilhados, os documentos dos bens, as certidões de registro de imóveis, bem assim para carros, o documento do carro, o documento do veículo, mas em tese é somente o documento das partes pessoal, se não houver bens a serem partilhados, os documentos pessoais, a certidão de casamento, comprovante de residência, e de lá o cartório vai desenrolar a situação. Me diga uma coisa, é preciso levar um advogado? A pessoa tem que ter um advogado para poder fazer essa separação no cartório? Sim. Tem que ter alguém? A presença do advogado é importante, é necessária e é condição para que a escritura pública de divórcio ela seja lavrada pelo cartório. Então precisa sim estar acompanhada por um profissional de sua confiança. Maravilha. Vamos lá, tem pergunta já aqui no nosso telão. Vamos colocar a primeira pergunta. Bom dia, sou casada com um homem que não está na Paraíba e quero me separar, porque estou sem ter notícia dele. Como faço? Quem já viu? Será que é aquela nossa amiga? Não, a nossa amiga já se separou. Mas enfim, gente, como assim? Casou com uma pessoa que não mora aqui, não tem notícia dele. Que casamento estranho, né? Vejam, e as aí, relações... como é que se separa? Veja, esse tipo de relação de você casar com uma pessoa que não mora aqui tem sido cada vez mais comum. Seja por questões de trabalho, a pessoa precisa morar em outra cidade, até aí tudo bem. Mas aí não dar mais notícias, não saber o paradeiro, não saber onde é que está. Nesse caso, ela pode sim requerer o divórcio, a dissolução desse casamento. Mas como ele não está aqui, ela não sabe onde ele está, o processo precisa ser judicializado. Pois é, meio estranho isso, viu, minha gente? Casar com uma pessoa que mora de outro lado, sei lá onde, seja no outro país, outra cidade, e aí você não tem notícia, tá estranho. A questão não tá viva ainda, Deus me perdoe. Mas, minha gente, como assim não tem notícia da pessoa? Para configurar o casamento, precisa haver a vida em comum, a mútua assistência. Então, se ele está em falta... Tem que viver junto, não, pelo menos, ou mais próximo. Se está em falta, é indício de que esse matrimônio realmente pode vir a ter o seu fim decretado judicialmente. Minha gente... Me diga uma coisa, e quando tem filhos nesse meio, né? Como é que faz essa questão da separação? Veja, é muito complicado quando existem filhos e há um litígio muito grande entre os pais. Precisa se separar as relações conjugais das relações parentais. Embora cônjuges e a lei permite a dissolução do vínculo do casamento, eles nunca vão deixar de ser pais daquelas crianças. E enquanto pais e enquanto mães, querem dar o melhor para os seus filhos, não é verdade? Com certeza. Então, o que nós, advogados, sempre costumamos incentivar é que resolvam os problemas conjugais e deixem as crianças fora desse conflito, porque afeta o emocional das crianças, afeta o desenvolvimento biopsíquico das crianças, então não é legal. Tentem resolver da forma mais pacífica possível para não afetar as crianças. É verdade. A última pergunta, só para a gente finalizar, né? A gente viu essa moça aí que falou que a pessoa mora fora, aí já me veio outra coisa na cabeça. Quando a pessoa casa com um estrangeiro, digamos assim, e aí para se separar, como é que faz? Casou aqui, aí para se separar, ele tem que vir aqui, tem que mandar alguma documentação ou não? Veja, Marília, essa hipótese, como você disse, ela não é remota, essa hipótese acontece. Sim. O que nós precisamos verificar é onde o casamento foi celebrado. Como você disse, se foi celebrado aqui no Brasil, ele precisa ser dissolvido quando o cônjuge é estrangeiro, ele precisa ser dissolvido aqui. Certo. Então, se ele não está... Mas vejam, essa questão do divórcio ser decretado de forma extrajudicial é muito prática. Porque, embora um dos cônjuges não esteja no país, é possível que se faça a assinatura da escritura de divórcio por videoconferência através do sistema do e-notariado. Então, não é necessária a presença física das pessoas aqui. Nem precisa vir, fica lá mesmo, né? É verdade. Tudo certo. Minha amiga Camila, obrigada pela sua participação aqui no nosso Manhã da Gente, viu? Volto mais vezes. Agradeço o convite, tenham todos um bom dia. Estamos à disposição para outras dúvidas que surgirem. Maravilha, viu? Vou um pequeno intervalo, gente, já eu volto com muito mais. Sai daí não, viu?